Os irmãos, amém? Abra sua Bíblia no livro de 1 João. Primeiro João 2. Epístola de São João. Epístola, não Evangelho. Nós vamos do 2, capítulo 2, do verso 1 ao 6 nessa noite. Nós estamos começando uma série nova de sermões expositivos das Epístolas de São João, assim como nós falávamos domingo passado. Se o Senhor nos permitir, vamos tentar pregar São João, a primeira epístola, a segunda e a terceira epístola de São João. Talvez a gente termine isso lá para fevereiro do ano que vem, né? Se assim Deus nos permitir. São João 2, de 1 a 6. 1 João, epístola de São João, de 2, de 1 a 6. Vamos ler. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Ora, sabemos que o temos conhecido, por isto, se guardarmos os seus mandamentos, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto somente que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Amém? Curva sua cabeça nessa noite, vamos orar. Glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nos permita-nos, Senhor, meu Pai querido, compreender a Tua palavra através do Teu Espírito Santo, Pai. Concede-nos, Senhor, graça, Senhor, para poder falar da Tua palavra à Tua igreja. Que a Tua palavra, Senhor, verdadeiramente possa ir de encontro às nossas necessidades e às nossas debilidades do dia a dia. Pai querido, conserva-nos, Senhor, meu Pai querido, na Tua presença. Guarda-nos, Senhor, meu Pai querido, de todo mal, de todo homem que tem tentado se levantar, Senhor, para, Senhor, deturpar a Tua palavra. Senhor, concede-nos graça. Firma-nos, Senhor, no Teu Espírito, Pai, o desejo do nosso coração, em nome de Jesus Cristo. Amém? Se algum irmão quiser uma Bíblia para acompanhar os textos, tem aqui na frente, ó. Bem, pode sentar. É interessante nós antes de irmos propriamente à explicação do texto, como nós fizemos semana passada, se situar em relação para quem que João escreveu e por que João escreveu essa epístola. Nós falávamos a semana passada que João passava por uma dificuldade que Paulo já tinha detectado muito tempo atrás, que no meio da igreja estavam se infiltrando pessoas de caráter duvidosos que tentavam denegrir e deformar o evangelho que Jesus Cristo tinha ensinado aos apóstolos. E mais tarde esses homens que se levantaram com essas tais novas revelações foram conhecidos como gnósticos, ou a prática da religião que eles faziam conhecida como gnosticismo.
No demais, João não escreve como Paulo escreveu para determinadas igrejas específicas, como Coríntios ou propriamente Romanos. Um minuto. Mas João escreve essa carta de uma forma ampliada, trazendo essas palavras para todas as igrejas que haviam naquela época e também para nós nos dias de hoje. Graças a Deus, graças à misericórdia do Senhor e ao Espírito Santo do Senhor, a palavra dele nos alcançou hoje em dia, nesse dia presente. João escreve esta epístola, a princípio, para combater os falsos mestres que se estavam levantando, como Paulo já havia mensurado e falado. Ele escreve essa carta para combater os falsos mestres que estavam tentando entrar dentro da igreja, com revelações, com palavras que não eram o evangelho. E agora, ele tenta trazer a igreja, ou as igrejas, para quem ele escreveu essas cartas, a prática do evangelho simples, ou simplificado, que era o evangelho que Jesus Cristo havia ensinado. Ao demais alertas que João escreveu, fundamentalmente ele escreve essa carta como um pastor que se preocupa com o seu rebanho. Por que João escreve isso? Porque já havia, todos os outros apóstolos já haviam morrido ou passado por dificuldades tremendas e só ele estava vivo até então. E ele, como aquele pastor, aquele apóstolo que havia andado com Cristo, investido de toda autoridade, ele escreve essa carta num conselho, dando um conselho pastoral aos irmãos que ouviam a João em relação a isso. Ele escreve essa carta se preocupando com o rebanho de Deus, o rebanho de Cristo, para que aquelas pessoas que ouviam esses falsos mestres não fossem o que? Rebatados em suas ideias e deixassem os caminhos do Senhor. Veja bem, é uma coisa importante a dizer. Muitas das vezes as pessoas acham que estar dentro de uma igreja é o bastante para se dizer que é crente. Verdadeiramente, irmão, não basta estar dentro de uma igreja. Precisa ter uma revelação de quem é Cristo, verdadeiramente em seu coração. Nós vamos falar aqui nesse texto que nós lemos das características principais de um salvo em Cristo Jesus. Não basta simplesmente estar dentro da igreja, porque havia muitos homens que estavam dentro da igreja se dizendo crentes e pregavam um evangelho falsificado. Eles tinham aparência de crentes, né? Às vezes andavam talvez com a Bíblia debaixo do braço. É mentira, não podiam andar com a Bíblia, porque naquela época não havia a Bíblia como nós temos hoje. Eram pergaminhos, mas tinham talvez muitos textos da Bíblia decorados. Mas havia fundamentalmente erro teológico que eles aplicavam àquelas pessoas como sendo uma verdade da palavra. E nós sabemos que uma meia-verdade, ela não é uma meia-verdade, mas na verdade ela é uma mentira. Porque não existe meia-verdade, existe uma verdade absoluta, que é a palavra de Deus, revelada a nós. A palavra de Deus, mais alguma coisa, já é uma heresia. Então esses homens, falsos pastores, pregavam para essas pessoas um evangelho deformado. Era Cristo mais alguma coisa. Era o sacrifício de Cristo mais alguma coisa. E não era esse o evangelho que eles tinham aprendido de Jesus Cristo. Amém? Ele lida também, irmãos, com certezas. João, ele lida com certezas absolutas, fundamentais ao cristianismo. Ele não lida simplesmente naquilo que ele vai falar e explicar para nós com conjecturas ou pensamentos, mas ele lida com verdades absolutas de que é e como é ser crente. Qual é e qual foi o sacrifício de Cristo na cruz?
Será que o sacrifício de Cristo foi suficiente? Ou será que o sacrifício de Cristo é o sacrifício de Cristo mais alguma coisa? E ele vai lidar e vai nos ensinar, nesses pontos que nós temos, de certezas absolutas, que Cristo morreu por aqueles que são dele. E pagou de uma vez por todas todo o pecado daqueles que são deles. Você não é mais devedor a nada. Ele trata também, dizendo que por acaso, caso você peque, ainda existe um advogado que te auxilia e te ajuda para trazer você novamente à reconciliação com o Pai. Então João, ele trata de verdades fundamentais para a fé cristã, fundamentais para a prática de vida, que esses irmãos estavam sendo enganados e achando que não era tão suficiente o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Ele trata e pede que o povo que ouvia ele voltasse uma prática, um retorno aos fundamentos da fé cristã. Talvez é isso que nós precisamos em nossos tempos também. Como uma nova reforma em nossas vidas, voltar à prática do evangelho simples. O evangelho simples, aquele que Cristo morreu por você. Ele não pede sacrifício nenhum seu, mas ele pede compromisso que você tenha com ele. Ele lida com certezas e não com opiniões. Demonstra a natureza absoluta do cristianismo. Ele mostra e demonstra características principais e absolutas do cristianismo. Você é cristão? Você se diz cristão? Isso são pontos que você deve observar na sua vida. Vamos ler. De uma forma, ele trata esse assunto de uma forma amorosa, irmãos. Não simplesmente puxando a orelha ou brigando, mas ele trata como um pastor que ama as suas ovelhas. Amém? Como um pai que quer dar o melhor aos seus filhos. Como um pai que quer educar os seus filhos no melhor caminho. Ele chama os seus filhos com palavras às vezes não duras, mas com palavras firmes, mas para educar o seu filho no caminho que deve andar. É esse caminho, dessa forma que João utiliza dessa escrita, com palavras firmes, mas de um pai, de um pastor, de um servo de Deus que tem cuidado pelo rebanho de Cristo. Amém? Ele não queria que seus ouvintes tivessem alegria com relação a ser. Ele queria que seus ouvintes tivessem alegria da certeza da fé em Cristo Jesus. Ele não queria que os seus ouvintes ficassem com dúvidas, mas tivessem a certeza que eles eram salvos e escolhidos por Deus. Isso que João vai falar nessa noite a nós. E não ficassem preocupados, irmãos, com as falsas doutrinas e deserções. É comum, às vezes, a gente ficar se preocupando, né? Por que fulano largou de Jesus Cristo? Por que fulano foi para tal lugar? Ou saiu do nosso meio? Por que pessoas se desviam? Eu falo assim, olha, entenda uma coisa. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Muitos, infelizmente, darão ouvido a doutrinas de demônio. Mesmo sendo que você tenha se esforçado para que ele não faça isso. Mas muitos darão ouvido. Não se entristeça assim, porque ele foi enganado. Mas não deixe que a sua fé seja abalada pelas incertezas do outro. Mas tenha você certeza absoluta da sua salvação e da fé que você tem em Cristo Jesus. Isso fundamentalmente é o que o João vai dizer. Ele vai falar isso em João 1,4, que nós já lemos na semana passada. Vamos ler rapidamente. João 1,4. Olha só, ele diz assim: estas coisas vos escrevo para que a nossa alegria seja o quê? Completa. Por quê? Ele falou assim, olha, eu estou lhe avisando a vocês que isso vai acontecer. Essas coisas irão acontecer. Comumente muitos desviarão, muitos se apostatarão da fé. Mas entenda uma coisa, a sua alegria é em Cristo. A sua certeza da alegria que você deve ter é da fundamentação da fé que você tem em Cristo Jesus. Não seja abalado por essas coisas. João destaca que há perdão de pecados, que há um advogado fiel para aquele que repudia o seu pecado, como nós falávamos quarta-feira e falávamos domingo passado.
João ele trata assim, olha, você errou, você deu ouvido alguma vez a uma falsa doutrina, entenda que você tem um advogado fiel. Peça perdão dos seus pecados, peça perdão dos erros que você tem cometido diariamente, por pensamento, por palavra e por obra ao Senhor, e Ele é fiel para te perdoar. O exercício de pedir perdão a Deus, irmão, só advém num coração que é um coração transformado por Deus. Porque o homem que sente arrependimento dos seus erros é um homem que foi comprado e sente no seu coração, em sua vida, o poder de Deus. Quem não se arrepende dos seus pecados é porque não sente remorso. Como nós ensinávamos quarta-feira, tenha ódio ao seu pecado. Mas entenda que muitas das vezes o pecado vai bater na tua porta. E você e eu, como somos fracos, talvez um dia iremos cair, mas há um advogado fiel para nos perdoar. Não deixe que isso abale a sua fé naquele que te salvou, que é Jesus Cristo. Ele é fiel em nos conduzir em triunfo até o dia do seu retorno. Essa é a promessa do Senhor. Amém? Com a sua Bíblia aberta, 2:1, vamos ler? Gostaria que a igreja lesse em voz alta, para que a gente faça uma leitura participativa. 2:1. Vamos contar até 3 e os irmãos leem em voz alta. 1, 2, 3. Leiam em voz alta. Veja bem, 2:1. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Essas coisas, irmãos, eu tenho vos alertado para que vocês não errem. Mas, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus o Cristo, o justo. Ele é justo. Para viver na luz, é necessário confessar pecados. Você quer andar na luz? Você quer andar com Cristo? Confesse seus pecados. Não é para o padre, não é para o pastor, e muito menos aos presbíteros da igreja. Ou ao seu amigo, ou ao seu marido, né? Mas confesse os seus erros primeiramente a quem? A Deus. Porque Ele é poderoso para te perdoar. Se contudo mesmo assim, mesmo você tentando se guardar, você errar, há um advogado fiel que está ao nosso lado. E não é ao lado durante um período, ele está ao nosso lado todos os dias das nossas vidas. A Bíblia em Salmos diz que ele é o guarda de Israel, nem por um minuto sequer ele cochila ou dorme, ou como está escrito na palavra tosqueneja. Sabe o que é tosquenejar? Quem já trabalhou à noite aqui? Quem trabalhou à noite? Já deu uma tosquenejada aí, Miriam? Deu uma tosquenejada, Miriam, agora, né? Nem por um minuto ele cochila. Ele não dá aquela pescadinha. Ele está de contínuo com seus olhos fintados sobre a sua vida, exercendo misericórdia 365 dias por ano, ou 366, e 24 horas por dia, exercendo misericórdia, porque você está no Filho dele, o Filho dele é seu advogado, ele o que? Te perdoa dos seus pecados, amém? Conosco ao nosso lado, ele nos encoraja, ele nos representa diante do Pai, o Filho Jesus, aquele que é quem? Justo, porque ele se fez. Por que ele é justo? Porque ele se fez maldito em nosso lugar, e só um justo poderia pagar o pecado, o nosso erro. Só o justo Jesus Cristo pagou todos os nossos pecados. E através da misericórdia do Senhor, através de estarmos nele, somos um com ele e somos perdoados, porque ele é justo e ele é justificador em nossas vidas. Em contraste com Cristo, somos pecadores. Jesus é perfeito, mas nós somos pecadores. Mas Cristo Jesus cumpriu toda a lei que Deus pediu a cada um de nós. Ele cumpriu em sua vida e pagou pelas nossas o quê? Transgressões. Jesus Cristo pagou pelo seu e o meu erro. Antecipadamente, ele pagou o preço para que você não fosse mais condenado.
mas que você fosse e vivesse uma vida de santificação nele. Amém? Cumpriu toda a lei e pagou pelas nossas transgressões. Em nosso lugar, ele se fez o quê? Maldito, para que nós pudéssemos ter novamente reconciliação com o Pai. Ele pagou o nosso preço. Ele nos defende com base na justiça e tanto na sua misericórdia. Jesus é justo e misericordioso. Veja bem o que Lutero uma vez escreveu. A justiça de Cristo está do nosso lado, pois a justiça de Deus está em Jesus. A justiça de Cristo está do meu e do seu lado, pois a justiça de Deus é nossa em Deus, em Jesus. Quando Cristo nos justifica, nós somos um com Ele e somos justificados nele. Não devo mais nada. O mundo ainda vem querer nos acusar, o mundo ainda vem nos apontar, mas Cristo já levou sobre si os nossos pecados e as nossas transgressões. A Bíblia fala que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e através das suas pisaduras somos o quê? Sarados. Glória a Deus. Verso 2, 2. Vamos ler? Irmãos? No 3? 1, 2, 3. 2. Glória a Deus. Veja bem, o que é a propiciação? Ele é a propiciação pelos nossos pecados. A propiciação é um sacrifício oferecido a Deus. Quando era entregue um sacrifício a Deus. Isso se chama-se a propiciação. Com o propósito de remover a inimizade introduzida pelo pecado no homem. Jesus se ofereceu como uma propiciação pelos nossos pecados. Ele pagou a dívida a Deus pelos nossos pecados. A inimizade que era o pecado que fazia separação entre nós e Deus, agora foi o quê? Anulada. O véu do templo que se rasgou e agora nós temos livre acesso ao Pai através de Jesus Cristo, o seu Filho amado Jesus Cristo. Mas esta propiciação só é válida para aqueles que estão em quem? Em Cristo Jesus. Aqueles que estão em Cristo Jesus, esta propiciação se faz presente. O pagar do pecado, o esquecer das iniquidades, o castigo que nos traz a paz. Agora temos paz com Cristo e com Deus, porque fomos reconciliados com Ele. Quer ter essa propiciação, quer ter essa certeza do pagamento do seu pecado, esteja em Cristo Jesus. Viva com Ele, ande com Ele, viva com Ele, seja um só com Ele. Agora veja bem, o finalzinho do texto 2, do verso 2 diz assim: e ainda, mas, depois da vírgula, mas, ainda, pelos do mundo inteiro. Veja bem, quando João escreveu isso, ele traz ao entender o seguinte: o sacrifício de Cristo é suficiente não apenas para João e os seus ouvintes daquela época, mas para todos aqueles que ouvem a palavra de Deus. O sacrifício, o mundo aqui, irmão, não é todas as pessoas do mundo, mas aqueles que ouvem a palavra do Senhor e a recebem em seus corações. E nós compreendemos que essa obra de receber Jesus Cristo e a sua palavra só advém pelo Espírito Santo de Deus, que convence o homem do pecado e da justiça de Deus. Aqueles que ouvem e aguardam em seu coração, aqueles que são chamados segundo o propósito do coração de Deus, para esses que o Senhor morreu e deu o seu Filho. E Ele verteu o seu sangue para pagar o pecado daqueles que são de todas as tribos, de todas as línguas, de todas as raças, em todo o tempo. Não era só simplesmente para aqueles que ouviam João naquele momento, mas para todos, aqueles que eram gentios, aqueles que eram de outras as nações,
que ainda o evangelho não tinha alcançado, mas agora, pela misericórdia do Senhor, tem se espalhado pelo mundo, e nós temos aí pessoas de todas as classes sociais, de todos os países do mundo, convertidos pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o mundo que o Senhor tem alcançado. Amém? 2, 3. Leia para o pastor, no 3. 1, 2, 3. Presta atenção. A obediência aos mandamentos de Deus constitui uma prova de comunhão genuína com Deus. Vou repetir novamente, para que fique bem gravado nas nossas cabeças. A obediência aos mandamentos de Deus constitui uma prova de comunhão genuína com Deus. Você pare para perguntar, olhe para dentro de você. Todo mundo um dia já fez essa pergunta. Você não fez, faça agora. Pergunte a você: eu sou salvo? Será que você não se questiona? Será que eu sou salvo? A resposta se dá da seguinte maneira: você obedece ao Senhor? Você obedece a sua palavra? Esta carta, essa epístola, apresenta mais duas provas exteriores do homem que demonstram a sua salvação. Primeiro, confessar uma visão correta de Cristo. É uma prova doutrinária para você. Se você sabe quem é Cristo, você conhece a Cristo, sabe que Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus, que Ele veio à terra como homem, Ele pagou os seus pecados na cruz do Calvário, Ele derramou o seu sangue por você, Ele morreu por você, e ao terceiro dia Ele ressuscitou, e isso é uma prova doutrinária que você tem. Você tem essa certeza no seu coração? Ou você tem essa certeza só da boca para fora? Essa é uma forma de você se questionar. Vamos ler verso 1, do 1 ao 4? Olha, veja bem o que diz capítulo 1, do verso 1 ao 4. Vamos tentar ler rapidamente. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, e a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vou-lo anunciamos a vida eterna, a qual está com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Essas coisas, pois, vos escrevo, para que a nossa alegria seja completa. Olha o que João diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida, a vida se manifestou e nós temos visto. Este verdadeiramente é o Filho de Deus. João testemunha daquilo que ele viu com seus próprios olhos e apalpou com suas próprias mãos. Esse é o Cristo que eu e você servimos. Se você tem essa certeza, irmão, só vem no teu coração pela revelação do Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia fala que ter fé é ter certeza das coisas que não se veem, mas ter a convicção absoluta que elas são verdadeiras. Essa verdade só vem no teu coração através da revelação do Espírito Santo de Deus. Isso não é um sentimento, não, irmão, mas isso é uma certeza absoluta dada pelo Espírito Santo de Deus na sua vida.
confessar uma visão correta de Cristo, e do pecado, do seu pecado. Por que do seu pecado? Porque o homem que compreende que o pecado que começou lá no Jardim do Éden ainda habita em nossas vidas, e esse pecado que nos faz e nos quer nos separar de Deus, esse pecado deve ser o quê? Perdoado de uma vez por toda por Deus. E que o homem tenha a convicção, a certeza que ele é pecador. Quando o homem conhece e entende isso, ele sabe que só existe um caminho para que ele se salve, que se chama Jesus. Quando o homem tem essa convicção, ele corre para os pés de Cristo. Amém? Segunda prova, uma prova moral para cada um de nós. Consiste principalmente essa prova moral em obediência e amor. Obedecer ao Senhor, obedecer ao seu chamado, à sua palavra, aquilo que Ele quer de cada um de nós, não deve ser exercida na sua vida por medo. Tem gente que fica assim: eu tenho medo de perder a minha salvação, por isso que eu vou para a igreja. Eu tenho medo de perder a minha salvação, por isso que eu leio a Bíblia. Os que fazem isso, né? Porque tem gente que já não tem nem medo mais, né? Nesse ponto. Ele não vem para a igreja, ele não lê a Bíblia, ele não ora. Depois ele quer comunhão com Deus, ele quer a manifestação do Espírito Santo na vida dele, ele quer a transformação na sua vida, na vida da sua família, mas ele não quer comunhão com Deus, ele não tem um minuto com Deus, ele tem um minuto com ele, com a família, com os amigos, mas ele não tem com Deus. Nada. O que resume a comunhão dele com Deus é uma vez ou outra vir à igreja. E olhe lá, esperando a hora que o culto acabe para ele ir embora. Isso não é comunhão. Prova moral consiste na obediência e amor. Porque você só consegue obedecer ao Deus quem ama a Deus. Quem ama a Deus obedece ao Senhor. Como você obedecia, ou talvez os bons filhos obedeciam aos pais. Não obedecia simplesmente por medo, mas obedece por amor. Eu não vou fazer isso porque meu pai não gosta, mas seu pai não está vendo. Mas ele fala assim: não, mas isso vai contra aquilo que eu aprendi, do que é certo, do que é correto, do que é sadio. Eu não vou fazer isso. Eu estava vendo um programinha que vão lançar, não sei se lançaram, vão lançar. Eles colocam os seus filhos em algumas situações, e pelo que eu vi, parece que as pessoas oferecem algumas coisas aos filhos daquelas pessoas longe dos pais. E tem uma hora que passa uma cena, Arnaldo, e um pai fala: meu Deus, meu filho está fazendo isso, como pode? Porque às vezes o pai não está perto, né? Os filhos querem soltar as asinhas. Mas quem ama o seu pai, ama a educação que o seu pai te deu, não faz aquilo. Ele corre. Eu não vou ofender o meu pai. Eu não vou ofender a moral que o meu pai me ensinou. O amor que o meu pai se dedicou a mim. É como você pagar a escola para o seu filho não estudar, ou não nem ligar aí. Ou quando você dá alguma coisa de valor ao seu filho, quando você soa para ganhar alguma coisa, e você dá ao seu filho, e o seu filho desdenha. Agora, quanto mais Deus que nos deu o seu filho para morrer em nosso lugar, imagina como Ele olha para nós, quando nós desdenhamos a comunhão que Ele oferece a nós, através do seu filho. Eu sei como você, pai, porque eu sou pai, eu sei como você e eu se sentimos quando nossos filhos fazem isso. Imagina Deus, que deu o seu filho, único do seu gênero, perfeito aos seus olhos, para morrer por pecadores como nós, que não temos valor algum, mas Ele morreu para nos dar vida. E agora nós desdenhamos a comunhão com o Pai, porque eu quero ser feliz, né? Não vou cantar coisa assim na música não, né? Mas muitas vezes é assim, que nós agimos e não percebemos. Amém? Esta é a prova moral.
Versos 7 e 11 fala sobre isso. Terceira coisa, o testemunho da salvação vem do testemunho interior do Espírito Santo em você. Versos 5 a 10. Vamos ler rapidamente? De 5 a 10. Antes de nós irmos para isso, vou voltar para o 4 rapidamente, só para complementar aquilo que nós acabamos de falar. Veja bem, aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é o quê? Fala bem alto o pastor aqui. Mentiroso, e dele não, depois da vírgula, leiam. Por que não está a verdade? Porque ele mente. Não, eu amo ao Senhor. Ama mesmo? Eu amo a palavra de Deus. Ama mesmo? Eu amo a casa de Deus. Ama mesmo? Será que nós temos amado? Agora, vamos lá do verso 5. Verso 5. O testemunho da salvação vem do testemunho interior do Espírito Santo. Versos 5 a 10. De 5 a 10. Vamos só ler o 5. De 5 ao 6. Leiam para o pastor. Aquele que diz que permanece quem? Nele, esse deve também deve também andar assim como em amor. Como Cristo amou? Como Cristo andou? Em amor. Jesus Cristo, quando estava no jardim do Getsemane, orando ao Pai, ele disse: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas, Senhor, não convém que venha eu fazer a minha vontade, mas que seja feita a tua o quê? Vontade. Jesus Cristo sabia pelo que iria passar, o sofrimento que ele iria passar, mas ele não quis fazer o quê? O que ele queria, mas ele falou: não, Senhor, convém que tu faças, convém que a sua vontade prevaleça. Assim também deve ser para nós. Às vezes nós falamos assim: não, eu quero ser igual a Cristo, eu quero me parecer mais com Cristo. Aprenda primeiro a parecer mais com Cristo na obediência, no amor a Deus, no amor às suas coisas santas, misericordiosas. Aqueles que são verdadeiramente iluminados e conhecem a Deus, são o que? Obedientes à sua palavra. Obedeça a palavra do Senhor. Assim que João, ele tenta trazer aqueles irmãos que estavam sendo enganados, ludibriados por aqueles falsos profetas. Olha, obedeça ao Senhor em tudo. Não dê ouvido a doutrinas de demônio, não dê ouvido a invenções de homem, a isso salva, isso, aquilo. Ora, não dê ouvido como a própria palavra de Deus fala, que nos finais do tempo aparecerão homens que farão fogo descer do céu, que levantarão isso, aquilo. Não corra para aquele lugar que diz: ali é cura, mas permaneça fiel na palavra do Senhor na sua vida. Não creia no evangelho deformado, mas creia no evangelho puro e genuíno da palavra do Senhor. E aonde você vai conhecê-lo? Na palavra de Deus. Leia a Bíblia. Tenha ela guardada não somente na sua estante, mas guardada no seu coração. Amém? O que nós aprendemos nessa noite, irmãos, com esses textos? Veja bem, fique gravado para você. Jesus pagou todos os nossos pecados, e o Pai já está satisfeito. Alguém diz assim: olha, você aceitou Jesus Cristo? Aceitei. Então você precisa sacrificar. Mas o sacrifício foi Jesus. Você não precisa sacrificar. Olha, se você não fizer isso e mais isso, você não irá para o céu.
Quem me leva para o céu não sou eu. Quem me leva para o céu é Cristo. Ele é poderoso, Ele é suficiente. E nele tem todo o amor, nele tem toda o quê? Sabedoria. Ele que me leva e me conduz. Porque eu, se for deixado a minha própria o quê? Vontade, certamente perderia minha salvação. Mas Ele me leva, Ele me conduz, assim como você conduziu muitas das vezes o seu filho pela mão até a escola. Ele nos conduz. Ele nos trata como o quê? Filhos. Filhos. Ele é poderoso. 2. O que podemos também aprender? Para termos uma vida de comunhão com Deus, devemos confessar os nossos pecados a quem? Ao pastor? Ao presbítero? Ao bispo? Ao apóstolo? Né? No Patrícia vai risada. A quem? A Deus. Por quê? Porque Ele é quem perdoa pecados. Não é o homem. Ele é poderoso para perdoar o pecado. 3. Devemos estar em Cristo para que a sua propiciação, o pagar do seu pecado, seja sempre eficaz na sua vida. Esteja em Cristo, para que os benefícios da salvação de Cristo sejam sobre a sua vida. Olha bem o que Coríntios diz. Se vivemos, complete com o pastor, se vivemos na luz, como na luz Ele está, temos, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, se vivemos na luz, como na luz Ele está, todos nós queremos viver na luz, ande na luz, se vivemos na luz, como na luz Ele está, temos comunhão uns com os outros, porque somos um só com Cristo, amém? 4ª coisa para terminar, quer provar se você é salvo? Quer fazer uma prova? Como chama o teste quando você vai fazer o teste para conta para saber se está certo? Não chama, presbítero? Prova dos 9, né? Quer fazer a prova dos 9 se você é salvo? Quem quer fazer? Levanta a mão aí. Todo mundo está com medo? Ninguém quer fazer? Mas você tem que fazer a prova. Levanta a mão. Levanta a mão. Levanta a mão, irmão. Vai por mim, levanta a mão. Fica com medo. Ô, presbítero, desenrola, curva a mão. Escreva o braço. Você tem que fazer a prova se você é salvo. Sabe por quê? Presta atenção. Veja. Olhe para você. Pergunte. Eu sei que Cristo Jesus é verdadeiramente o Filho de Deus? Você tem que se perguntar. Examine-se, pois, o homem e tenha essa certeza. Confesse isso diariamente. Eu tenho certeza que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ele morreu em quê? No meu lugar. Eu tenho essa certeza. Ele morreu em meu lugar. Ele pagou o pecado, os meus pecados lá na cruz, por mim. Ele, de uma vez, pagou por todos os meus pecados. Vivo hoje e agora, e até o dia da vida do Senhor, em obediência à sua palavra, sabendo mesmo que, se eu tropece, eu tenho um advogado fiel, que intercede por mim. E dentro de mim, sinto em meu ser, que o Espírito Santo testemunha do Filho de Deus e dessa certeza. Faça essa pergunta para você todo dia, irmão. Tenho certeza da minha salvação. Eu tenho convicção absoluta dessas coisas que eu disse aqui. Eu tenho certeza, convicção que Jesus é o Filho de Deus. Ele morreu por mim. Os meus pecados foram pagos lá na cruz do Calvário. E o Espírito Santo de Deus testemunha em meu ser todos os dias da minha vida. E eu sou salvo. Não é, veja bem, nós não somos adeptos da confissão positiva, né? Que a gente diz assim, confesse aí, fale, sou salvo, eu sou salvo. Não é pela quantidade de vezes que você fala que você é salvo, que é salvo, mas por aquilo que o Espírito Santo de Deus testemunha no seu coração, das certezas que você tem na sua vida. Amém? Fique de pé. Nós vamos orar ao Senhor, vamos pedir ao Espírito Santo de Deus, que se você não tiver essa certeza no seu coração, que você possa receber nessa noite essa certeza que o Senhor morreu por você e Ele te chama porque Ele te ama. Amém? Feche seus olhos.